Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise super prática e direto ao ponto sobre um assunto que tira o sono de qualquer diretoria: como manter o hospital no azul. A gente sabe que muitas instituições operam no vermelho, lidando com cortes de verbas e multas que chegam a engolir até 20% do orçamento anual por falhas de conformidade. Imagina o impacto disso. Para as equipes de gestão que buscam otimizar cada centavo sob extrema pressão, dominar as normativas do SUS e o direito médico sanitário não é só bater meta de compliance. É literalmente o que separa um hospital à beira do colapso de uma operação que prospera de verdade. Vamos mergulhar nesse estudo e entender como usar essa estrutura como verdadeiro motor de eficiência do seu hospital. A grande pergunta de R$ 1 milhão que ecoa o tempo todo nos corredores e nas reuniões de diretoria é exatamente esta. Como alinhar aquela montanha de exigências do direito médico-sanitário com a necessidade implacável de eficiência financeira? Esse é o verdadeiro desafio diário. A realidade operacional é dura, com orçamentos cada vez mais enxutos, custos de insumos nas alturas e a sombra constante de auditorias rigorosas. A ideia aqui não é cumprir burocracia só por cumprir a lei, mas entender de forma muito clara como esse alinhamento normativo impacta diretamente a saúde financeira da instituição e, consequentemente, a excelência do atendimento lá na ponta. Vamos desconstruir o mecanismo prático de como essa dinâmica funciona. Nosso roteiro de hoje está bem amarrado. A gente vai começar entendendo o desafio prático da gestão, passar pelos princípios do SUS como fronteiras estratégicas, descer isso para as diretrizes da operação diária, entender o impacto direto na eficiência do financiamento e, por fim, fechar com a gestão estratégica integrada. Vamos logo para a nossa primeira etapa: entender como unir, na prática, o direito e as operações. O passo inicial exige que a gente encare o cenário de frente. Juntar o universo jurídico com o chão de fábrica do hospital é de uma complexidade enorme. A administração moderna precisa equilibrar o valor entregue ao paciente sem nunca tirar o olho da legislação. Pensa num cenário real e, infelizmente, muito comum. Um hospital investe milhões num equipamento de ressonância de última geração, mas esquece de checar antes os requisitos rigorosos do direito médico-sanitário para a instalação física daquela sala. O que acontece? O equipamento fica parado, o recurso fica bloqueado e a ineficiência é gigantesca. O direito médico-sanitário não está ali para ser um obstáculo. Na verdade, ele é a base legal e administrativa, o projeto arquitetônico estratégico que garante que toda tomada de decisão seja totalmente segura. E isso nos leva diretamente ao nosso segundo ponto: as fronteiras estratégicas que limitam a operação. Olha só, entender os fundamentos do SUS, como universalidade, equidade e integralidade, não é uma reflexão filosófica bonitinha. Para quem está na gestão, é uma exigência imperativa. Na prática, eles funcionam como fronteiras muito tangíveis. Eles formam a estrutura que dita exatamente como e onde os recursos do hospital devem ser alocados. É comum ver gestores tentando otimizar o fluxo de pacientes, criando protocolos de triagem que, sem querer, atropelam o princípio da equidade, deixando de fora perfis vulneráveis só para bater metas de atendimento. E o resultado disso não é apenas um dilema ético, é o gatilho perfeito para uma auditoria do SUS bater na porta, o que invariavelmente termina em glosas e cortes pesados de repasse. Se a alocação de recursos fugir dessas fronteiras legais, o colapso financeiro vira só uma questão de tempo. Legal, a gente entendeu a base, mas como tirar isso da teoria e aplicar no dia a dia? É o que vamos ver agora. Se os princípios atuam como a fundação estrutural, as diretrizes do SUS funcionam como o manual de execução da equipe. É a transição do macro para a operação. Conceitos como descentralização, atendimento integral e a famosa participação da comunidade precisam virar ações práticas nos corredores. Vamos pensar na diretriz de participação da comunidade. Se a administração falha em integrar e documentar adequadamente as decisões estratégicas junto ao Conselho Municipal de Saúde, isso pode, literalmente, congelar os repasses de verbas federais e estaduais que mantêm o hospital funcionando. A conformidade diária não é feita de boas intenções. Ela exige que cada compra aprovada, cada novo serviço e cada contratação cumpra rigorosamente essas diretrizes. Para ficar ainda mais didático, a gente pode visualizar um fluxo prático em 3 etapas, usando como exemplo a abertura de uma nova ala de UTI. O passo número 1 da gestão é entender o princípio jurídico aplicável, como a integralidade da assistência. O passo 2 é aplicar a diretriz operacional do SUS específica para isso, que seria a regionalização e hierarquização, garantindo que aqueles leitos atendam ao perfil epidemiológico da região, com a estrutura e os profissionais certos. O passo 3 é a matemática pura: garantir e otimizar o financiamento da saúde pública. O detalhe crucial é que sem os passos 1 e 2 redondinhos e validados, o dinheiro do passo 3 simplesmente não chega. A conformidade não é um fim nela mesma.
Ela é a única chave mestra capaz de destravar os recursos do sistema. E falando em destravar recursos, chegamos ao coração do nosso estudo: alcançar a eficiência financeira. O ecossistema de financiamento da saúde pública é meticuloso e não perdoa erros operacionais injustificados. Imagina um orçamento do hospital como um bolo completo. Ele é composto por várias fatias de financiamento que dependem 100% do alinhamento com os princípios e diretrizes do SUS. Quando acontece um deslize, entra em cena o maior pesadelo de qualquer diretoria financeira, a temida glosa. A glosa, quando o auditor do SUS se recusa a pagar por um atendimento porque houve uma desconexão entre o que a operação fez e o que a regra exigia. Uma simples assinatura que faltou no prontuário, usar um material fora do padrão ou ignorar um protocolo clínico sanitário e pronto, a instituição perde aquela fatia de dinheiro. O hospital gastou tempo, usou insumo, pagou a equipe, mas não vai ser remunerado. Ou seja, ser sustentável no financiamento é ser absolutamente obcecado por conformidade. Para amarrar todo o nosso percurso de hoje, vamos sintetizar o que é uma gestão de verdade nesse cenário. O contraste entre as metodologias de gestão é exatamente o que define se uma instituição vai prosperar ou quebrar no longo prazo. A gestão padrão atua de um jeito muito reativo. É aquela rotina de viver apagando incêndios, onde o jurídico e o time de conformidade só são acionados quando a notificação da auditoria já está na mesa, ou quando milhões em faturamento já foram glosados. Na contramão disso, a gestão estratégica, baseada no direito médico-sanitário, é preditiva. Ela desenha a operação já com a legislação embutida no DNA do processo, desde o rascunho de novo setor até a contratação de fornecedores. O salto de eficiência desse modelo preditivo é incomensurável. Cada real investido em inteligência regulatória volta multiplicado, blindando o hospital contra passivos e garantindo a captação do máximo de verbas possível. O ponto alto de toda essa análise se resume a uma realidade muito clara. O financiamento da saúde pública exige, sem meio termo, uma gestão baseada em princípios. Isso pede uma mudança de paradigma gigantesca para quem está na administração. Não dá mais para entender apenas da parte clínica ou de finanças tradicionais de mercado. Quem está no comando precisa ser um operador estratégico desse sistema normativo. Dominar as regras de universalidade, equidade e as diretrizes de regionalização deixou de ser um enfeite acadêmico para se tornar a principal ferramenta de proteção do caixa do hospital. Entender as regras do jogo e aplicá-las com rigor é o atalho mais inteligente para garantir um serviço impecável à população e, ao mesmo tempo, manter as contas no verde. Para encerrar, eu deixo uma reflexão crítica que vale para todo o nosso ecossistema de saúde. Pensando na sua realidade de gestão hoje, as estruturas atuais de financiamento e operação estão, de fato, alinhadas com os princípios fundamentais do SUS? É uma autoavaliação que tem que ser feita todos os dias. A verdadeira eficiência financeira, aquela que zera as glosas e eleva o nível do atendimento, só acontece de forma sustentável quando a resposta para essa pergunta é um sim absoluto em todos os cantos da operação. É uma jornada complexa, com certeza, mas absolutamente indispensável para o futuro da saúde pública.